Ixi, deu um probleminha aqui, mas eu voltei, ó. Vamos continuar. Ó, o número 2 agora. Vamos compor números. Em seu caderno, escreva. Então, agora, ó, ele vai dar pra gente o número decomposto, ou seja, ele vai dar quantas centenas, quantas dezenas, quantas unidades tem esse número. E aí, a gente vai ter que juntar num número só, tá? Então, aqui no caso, ó, ele fala, o número tem 2 dezenas. Quanto que é dezena? É aquele montinho de 10 em 10. Lembra que a gente conta de 10 em 10? Então, dezenas, ó, 10, 20. Então, 2 dezenas, eu tenho 20, tá? Então, eu escrevo aqui, ó, 20. O número mesmo. Se quiser escrever por extenso na frente, também pode, melhor ainda, ó. Coloco o número e coloco como que eu escrevo ele. Dá pausa aí para copiar, tá, gente? Agora, ó, letra B. 5 dezenas e 7 unidades, tá? Então, primeiro eu vou pensar na dezena, depois na unidade. Porque na hora de escrever o número, eu escrevo, não começo de trás para frente, tá? Começo daqui para cá. Então, 5 dezenas e 7 unidades. Dezenas, montinhos de 10 em 10. Quanto que é 5 dezenas? 10, 20, 30, 40, 50. Então, aqui 5 dezenas eu tenho 50 e 7 unidades, 57. Como que eu escrevo esse número? 57, tá? Agora, 8 dezenas e 8 unidades, ó. 8 dezenas e 8 unidades. Como que eu leio esse número aqui que eu formei? 8 dezenas é a mesma coisa que 80, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, 88. Agora, uma centena, a gente já viu isso lá em cima. Uma centena, centena é montinho de 100. Então, ó, uma centena, 100. Então, ó, o número é 100. Como que eu escrevo? 100. Agora, a letra E, ó, uma centena e 5 dezenas. Uma centena e 5 dezenas. Uma centena, ó, uma centena, 5 dezenas. Mas o que formou? Formou o número 15. Não formou uma centena e 5 dezenas. Por quê? Porque quando eu estou escrevendo o número, eu tenho que colocar o zero aqui no final, para mostrar que tem 0 unidades, tá? Então, quando eu estou escrevendo por extenso o nome dele, eu não preciso colocar lá 0 unidades, tá? Mas quando eu estou escrevendo o número mesmo em si, aí eu preciso colocar. Porque se eu deixo sem o zero, ó, eu começo a contar de trás para frente, unidade, dezena e centena, o 5 ele fica na casinha da unidade e o 1 fica na casinha da dezena. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma centena, não uma dezena, tá? Então, ó, preciso colocar o zero para mostrar que esse número não tem nenhuma unidade e para colocar cada número na sua casinha, ó. 0 unidades, 5 dezenas e uma centena. Então, esse número forma o quê? 100 de uma centena e 50 de 5 dezenas, tá? Então, copiem aí, deu pause, tá? Se precisar, volta ao vídeo. O vídeo gravado tem essa vantagem. Você pode voltar, pode ouvir novamente a explicação, né? Pode pausar aí para copiar. Eu vou para o próximo exercício aqui, ó. O próximo exercício, ele é de cálculo mental. São as continhas que a gente tem que fazer na cabeça e a gente vai trabalhar bastante isso, tá, turma? Que logo, logo eu já vou ensinar para vocês como que a gente vai montar uma conta de pé. E aí a gente precisa saber bastante do cálculo mental, de fazer as continhas na cabeça, e também precisa saber bastante, treinar bastante aquela questão da centena, dezena e unidade, tá bom? Então vamos lá, no cálculo mental. O 8 mais o 7. Essas continhas que vão ter aqui são aquelas continhas em que o resultado não cabe nos dedos da mão, tá? Então, ó, se eu levanto 8, como que eu vou levantar mais 7? Não cabe na minha mão. Então, é aquela estratégia que a tia Mayra já ensinou vocês. Eu guardo o 8 na minha cabeça, 8, 8, 8, começo a contar a partir do 8. O que é a partir do 8? 9, 10, levantando 7 dedos, que é a quantidade que eu quero somar o número 8, tá? Então, ó, 8, 8, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, o 8 que estava aqui, mais os 7 dedos, 15. Não pode esquecer de contar a partir do número que está na sua cabeça, tá? Se eu guardar o 8 aqui, a hora que eu começar a contar 1, 2, não vai dar certo. Então, ó, é a partir do número que está na sua cabeça, um número à frente daquele que está na sua cabeça, levantando o número de dedos que você quer somar ele. Então, aqui, ó, esse aqui o resultado é 15. 4 mais 9. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Lembra que a tia Mayra explicou que não importa a ordem dos fatores, não vai alterar o resultado? Então, eu dizer 4 mais 9 é a mesma coisa que eu dizer 9 mais 4. Então, eu posso, na minha cabeça, se eu achar que é mais fácil guardar um 9 e levantar só 4 dedos, do que o contrário, guardar o 4 e levantar 9 dedos, vai dar o mesmo resultado. Vou fazer aqui para vocês verem. Ó, então, se eu tenho 4 na cabeça e vou levantar 9 dedos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, aqui o 4 mais 9 deu 13. Vamos ver o 9 mais 4. 9, 10, 11, 12, 13. Também deu 13. Então, se eu quiser alterar a ordem das parcelas da soma, tudo bem, eu posso fazer do jeito que eu acho mais fácil, tá? Então, aqui o resultado do 4 mais 9 deu 13. Olha aqui, 13 mais 7 agora. 13 mais 7. Vou deixar vocês pensarem e vou falar o resultado daqui a pouquinho. Vou dar um tempinho, ó. Pensem aí, façam essa conta, 13 mais 7 que eu vou esperar. Treze mais 7, então, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 17. Não, 13 mais 7 igual a 20. Quanto que é 20? Duas dezenas, dois montinhos de 10. Agora, ó, vou deixar vocês pensarem. 20 mais 20. Aí vocês vão me falar, professora, eu não tenho 20 dedos na mão para guardar 20 na sua cabeça, na minha cabeça e levantar mais 20 dedos. Como que eu vou fazer isso? Pensem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem como que resolve essa conta e depois eu vou falar o resultado, tá? E ensinar como que faz. Bom, pessoal, então é fácil, tá? A gente sabe que o 20 são duas dezenas, não é? 10, 20, duas dezenas. Então, eu posso levantar um dedinho, ao invés de eu levantar um dedinho para cada unidade, eu levanto um dedinho para cada dezena. Então, aqui, ó, eu tenho 10, 20, duas dezenas, mais 10, 20, mais duas dezenas. Quantas dezenas eu fiquei? 10, 20, 10, 20, 30, 40, tá? Porque lembra, cada dedinho representa uma dezena. Então, 20 mais 20 é igual a 40, tá? É a mesma coisa de eu dizer 2 mais 2 não é igual a 4? É igual a 4. Duas dezenas mais duas dezenas igual a 4 dezenas. 4 dezenas é igual a quanto? 40. Bom, agora vamos lá. 19 mais 5, tá? Pensem aí. Essa daqui é facinho, tá? 19, põe 19 na cabeça, vai contando 20, 21, até levantar 5 dedos. Ó, então 19, 20, 21, 22, 23, 24. Resultado: 24. Duas dezenas e 4 unidades.
Agora, ó, 57. Eu posso fazer de dois jeitos esse daqui, tá? Eu posso guardar o 57 na cabeça e levantar os 10 dedos. Ou tem uma outra maneira de resolver, pensando naquela questão das dezenas, unidades, tá? Vou esperar vocês resolverem e já vou explicar os dois modos. Bom, então vamos lá. 57 mais 10. Eu posso guardar o 57 na cabeça, né? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, tá? Que vai dar 67. Ou eu posso pensar assim, ó. Aqui eu tenho 57, tenho 5 dezenas e 7 unidades. E se eu adicionar uma dezena nessas 5 aqui, porque o 10 é quanto? 10 é uma dezena, não é? Exatamente uma dezena. Se eu acrescentar uma dezena aqui nessas 5, quanto que vira? Vira 6 dezenas, tá? 5 dezenas mais uma, 6 dezenas. Então, aí eu vou ter 6 dezenas e 7 unidades, tá? Então, todo número que eu somo ao 10, tá? Ele vai terminar com a mesma quantidade de unidades, eu só vou alterar aqui o número das dezenas. Se fosse 57 mais 20, como que eu faria? Mantenho o número da unidade e adiciono exatamente duas dezenas. 5 mais 2, 7. Então, seria 77. 57 mais 20, 77. Tá? Então, vocês viram como é importante a gente decorar essa questão, qual número representa, né? Qual classe aí, se é a centena, se é a dezena, se é a unidade? Porque na hora da gente somar, também fica muito mais prático e fácil, tá? Agora, ó, o 100 mais 100. Eu sei que 100 é uma centena, tá? Uma centena, ó, 100, o nome já fala, centena. Então, centena, ele diz respeito aos montinhos de 100 em 100. Uma centena é 100, né? Começa por ele. Mais uma centena. Quanto que eu tenho? Duas centenas. Duas centenas é igual a quanto? A 200. 100, 200. Então, 100 mais 100 é igual a 200. E aqui eu tenho 200 mais 200. Como que eu resolvo? Da mesma maneira, levando um dedinho para cada centena, tá? Então, duas centenas mais duas centenas fica quanto? Fica 4 centenas. 4 centenas é quanto? 100, 200, 300, 400. Certo? Bom, último exercício. Em seu caderno, escreva os números do 100 ao 120, lendo em voz alta cada um deles. Então, o que eu quero dizer lendo em voz alta? Eu vou adicionar uma tabela aqui para mostrar para vocês como é que é. Ó, como que eu vou fazer então? Ó, 100, tá? Deixa eu diminuir um pouco a letra, senão não vai caber. 100. Quando eu for escrevendo, eu vou lendo, tá? 101. Precisa ter o zero no meio, tá, gente? Porque, ó, eu tenho 100, eu vou acrescentar uma unidade ao 100. Então, eu estou acrescentando uma unidade, eu não estou acrescentando nenhuma dezena. Então, o zero, ele precisa estar lá para representar que ainda eu não cheguei em nenhuma dezena. Eu cheguei em uma centena mais uma unidade. E eu vou fazer assim até chegar lá no 110. Porque quando eu tenho 110, eu tenho uma centena e uma dezena, tá? Então, ó, prestem atenção. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Opa, o que aconteceu aqui? 109.
Agora eu vou continuar lá na linha de baixo, ó. Cheguei no 109, tá? 100 mais as unidades até chegar no 9. Eu não tinha nenhuma dezena até chegar no 9. Quando eu chego no 110, 10 é quanto? 10 é uma dezena, não é? Então, aí eu vou colocar uma centena, uma dezena e ainda não tenho nenhuma unidade. Cheguei só na dezena. Agora, eu vou acrescentar uma dezena, uma unidade a cada número, tá? Então, eu tenho, ó, 111, 112, 113, 114, 115. Peraí que tem que diminuir aqui, senão não vai dar a letra. 116, 117, 118, 119, tá? E aí, faltou o 120. Deixa eu acrescentar aqui uma linha. 120, tá? Quando eu chego no 120, eu tenho o quê? Eu tenho uma centena do 100, duas dezenas do 20, tá? Se eu continuar, 21, 22, aí eu vou acrescentando unidades a esse número, tá bom, gente? Então, ó, a aula de hoje foi essa, tá? Amanhã a gente tem mais. Um beijo e até mais.